Problemas no relacionamento ou nos relacionamentos? O que isso quer te contar? Sou Solange Baroncelli, fisioterapeuta, consteladora e trago clareza para você solucionar seus conflitos familiares, financeiros e profissionais, construindo uma vida próspera e relações com amor e sucesso. Suelen, seja bem-vinda, Mar, seja bem-vinda. Vamos chamar o pessoal para a live? Vamos lá? Essa live vai valer a pena. Vamos lá, chamar todo mundo para a live. Relacionamentos. Relacionamentos. Quem mais a gente pode chamar? Vamos chamando aí o povo? Vamos chamar todo mundo? Estamos aqui chamando o pessoal para a live de relacionamentos. O que isso está querendo mostrar para a gente? O que está querendo contar? Vamos chamar todo mundo para a live. Vamos chamar todo mundo para a live. Vamos lá. O que isso está querendo contar para nós? Relacionamento de casal. Vamos lá. Boa noite, todo mundo que chegou. Boa noite, Tati. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos chamar o povo, os amigos, né? Para que venham aqui participar da live conosco. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje à tarde sobre a live. Boa noite, boa noite, boa noite. E perguntei para vocês, porque eu queria... Boa noite, Zé Léo, seja bem-vindo, boa noite a todos vocês. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento de casal. Problemas no relacionamento, o que isso quer mostrar. Então, eu estava falando que eu abri uma caixinha hoje de perguntas para responder as perguntas de vocês. Para responder as perguntas de vocês. Para que realmente eu focasse no que vocês gostariam que eu focasse. Então, gratidão por todos os que participaram. Foi um monte de pergunta. Seja bem-vinda, Thaís. Eu não sei o nome, Mitman. Seja bem-vindo todo mundo. Gente, com certeza a live hoje super vai valer a pena. Oi? Débora. É Débora. Oi, Débora. Tudo bem, querida? Então, vamos chamar os amigos aí, né, gente? Vamos chamar os amigos e vamos lá. Eu vou responder bem profundamente as perguntas. Eu recebi muitas perguntas. E aí, o que aconteceu? Como eu me aprofundei bastante nas respostas, eu tô suando aqui, ó. Tá um calor aqui em Curitiba, danado. Como eu me aprofundei bastante nas respostas, eu não consegui responder todas. Então, eu vou dando continuidade. Oi, Luciane, seja bem-vinda. Thalita, meu amor, seja bem-vinda. Então, eu vou dando continuidade nas respostas que eu não responder hoje na live. Então, eu vou dando continuidade nessas respostas ao longo da semana. Eu vou respondendo nas caixinhas aqui, no Rios. Vocês vão lá para olhar. Então, eu vou começar com as respostas. E esta primeira pergunta de uma pessoa aqui, que ela perguntou: oi, Vanessa, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. E essa pergunta eu me aprofundei bastante. E se vocês ouvirem essa resposta, muitas perguntas que vieram na caixinha vão ser respondidas. A pergunta é assim: a constelação me ajuda a sair de um relacionamento abusivo? Se sim, como? A constelação me ajuda a sair de um relacionamento abusivo? Se sim, como? E aí que eu aprofundei muito nessa resposta, porque isso vai embasar a nossa live inteirinha. Por quê? Porque essa resposta vai trazer muitas clareza para você sobre relacionamento de casal. Então, a constelação me ajuda a sair de um relacionamento abusivo? Sim. Se sim, como?
Como isso me ajuda a sair de um relacionamento abusivo? Não tem nada a ver com o relacionamento. Não tem nada a ver com o relacionamento. A gente pensa que a questão tem a ver com a pessoa que eu estou me relacionando, com o relacionamento abusivo, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Isso é a esfera do eu, tá? O que acontece na esfera do eu? Família de origem, pai, mãe e a criança. Então, não é sobre o relacionamento. O relacionamento está lá na frente. É sobre relação raiz. É sobre as nossas relações de base. É sobre o nosso pai e a nossa mãe. Não é sobre... Seja bem-vindo, Gui. Nós estamos falando sobre constelação no relacionamento... A pergunta é, constelação me ajuda a sair de um relacionamento abusivo? Se sim, como? Então, vamos lá. Sim, ajuda. Por que me ajuda? Porque a gente vai entender lá na constelação que não tem nada a ver com o relacionamento. Tem a ver com relações de base. Tem a ver com relações raiz. Pai, mãe e a criança. Família de origem. Então, é a esfera do eu. É a esfera do eu, vida pessoal. Então, por que não tem nada a ver? Só, mas assim, como assim? É assim, gente. Nos tornamos obcecados a quem nos nega amor. Nos tornamos obcecados a quem nos nega amor. Este é o ensinamento. Mas não é a pessoa lá da frente. Não é a pessoa que eu estou me relacionando. É o que faltou de amor nas relações de base, de 0 a 5 anos. Então, Sol, isso não tem nada a ver lá? Não. Na verdade, no nascimento, quando a gente nasce, a gente vai para o seio da mãe. E lá a gente suga o leite materno. Durante lá os primeiros meses, a gente vai lá sugar o leite materno. Este ato de sugar o leite materno, esse ato da amamentação é importantíssimo, porque ali nós tomamos a mãe. Nesse ato de fazer esse tomar, é tomar mesmo, nós tomamos a mãe. E se isso não acontece, Sol? Tem outras coisas, porque de 0 a 5 tem muitas coisas que a gente vai significar e eu vou falar isso ao longo dessa resposta. É bem profunda a resposta, por isso que eu comecei com essa pergunta, porque essa pergunta vai trazer muita clareza para vocês. Então nós vamos lá nos amamentar, mas aí não amamentou, daí teve questões ali durante esses 0 a 5 anos. E teve um movimento de amor interrompido em direção à mãe, ou em direção ao pai. Esse movimento de amor interrompido pode ser por óbito, pode ser por eu não conseguir tomar a minha mãe na amamentação, ou por algum significado que eu dei para algo que aconteceu lá na minha primeira infância, lá no 0 a 5. Tipo exemplo, me perdi do meu pai e da minha mãe em algum momento e eu me senti perdida, fiquei com medo, desesperada, Tipo, minha mãe viajou, ficou muito tempo fora, minha mãe ficou doente e não pôde me dar atenção. Então, quando nós estamos lá tomando o leite materno, a gente sugando o leite materno, a gente vai tomando a mãe. E mãe é relacionamento, mãe é conexão, mãe é relacionar-se, mãe é amor, mãe é vida, mãe é sucesso. E quando eu não tomo a mãe, quando eu tenho um movimento de amor interrompido em direção à mãe, eu passo a vida tentando tomar essa mãe. Ou desconectada, achando que tem alguma coisa aqui. E se mãe é relacionamento, se mãe é relacionar-se, se mãe é tudo isso, o que vai acontecer com os relacionamentos lá na frente? O que vai acontecer? Porque a filha, ela nasce na esfera da mãe, toma o feminino, depois ela vai para o pai. Mas ela precisa tomar a mãe. Ela vai para o pai e volta para a mãe, para ela aprender o feminino com a mãe. O feminino ela toma da mãe.
o menino fica na esfera da mãe e vai para a esfera do pai. E lá ele aprende o masculino, lá ele toma o masculino. Se esse menino não vai para a esfera do pai e fica na esfera da mãe, ele não toma o masculino, ele não tem a força do masculino. E essa menina, se ela vai para a esfera do pai e fica lá no pai e não volta para a mãe, ela não toma o feminino. Então, continuando aqui. É como se a gente não tomasse a vida. E aí fica um movimento de amor interrompido. Se tiver um óbito igual, tipo, minha mãe morreu no parto, minha mãe morreu algum tempo depois, minha mãe ela ficou doente, ou eu fiquei doente, fiquei lá no hospital, então eu fiquei sozinha. E lá eu signifiquei esse estar só. Você imagina o que era você estar lá dentro da barriguinha da sua mãe por muito tempo e depois você sair, cortou o cordão e largou você sozinha lá. Então, por isso que é tão importante a gente entender que não é sobre relação. A relação abusiva ou qualquer relação não tem nada a ver com a relação, com a pessoa em si. Tem a ver com o que a gente significou de 0 a 5 anos com relações raiz, com pai e mãe. É lá na nossa raiz. Depois, é só o que está mostrando, o que eu tenho aqui dentro de mim. Esse relacionamento está mostrando o que eu tenho dentro de mim, ok? Então, eu não tomei a minha mãe, eu não amei. E aí aconteceu alguma dessas coisas que eu falei, né? E daí a gente, por exemplo, se sente rejeitado, se sente abandonado. Qualquer coisa que você possa se sentir, qualquer coisa que você significou, estava lá no parquinho, perdeu a mãe de vista, ficou com medo, desesperado, cadê minha mãe? Minha mãe estava lá conversando com uma outra pessoa. De repente, essa mãe nem viu que você ficou desesperado, mas você ficou. Você ficou em pânico, você sentiu rejeição, abandono, até ela chegar a você e você entender, já significou algo aquilo. Então, ali já tem uma rejeição, ali já tem um trauma, um abandono, um corte. Não são coisas muito grandes. Você estava lá dormindo, acordou, chorou, 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 chorou. O pessoal fala, deixa o filho chorar. Eu também achava que era isso. Nos livros estão todos escrito isso. Mas não é deixa o filho chorar, é decolo, esteja presente. Signifique de uma outra forma aquilo que ele significou como rejeição ou abandono. Ok. E aí, se a gente se sente abandonada ou pelo pai ou pela mãe, você vai buscar desesperadamente esse amor nas relações. Você vai buscar desesperadamente esse amor nas relações. Por quê? Porque você identifica aquela pessoa que está do seu lado com o pai ou com a mãe. E quando você identifica essa pessoa com o pai ou com a mãe, o que acontece? Não é a pessoa que está ali, é o teu pai. E aí, faltou amor, faltou o quê? Você significou. Então, a gente precisa curar essa criança, fazer um renascimento, fazer uma constelação para ressignificar o que nós significamos com relação a isso. O significado é um congelamento da realidade. O significado é uma imagem que ficou congelada dentro de mim. Então, eu dei um significado para aquilo. Por exemplo, hoje eu fiz uma constelação de uma menina que o pai foi embora aos 3 anos. Ela tinha 3 anos quando o pai se separou da mãe. E aí, o que aconteceu? Ela ficou presa neste abandono. Ela se sentiu abandonada pelo pai, com 3 aninhos. E nesses 3 aninhos que ela se sentiu abandonada, ela projetava e projeta no relacionamento esse pai. Então, vamos lá. Quem está atrás desta pessoa, por exemplo, está aqui a pessoa. Quem está atrás dessa pessoa? Quem está identificado essa relação que você tem, que você diz que é abusiva? Quem que está aqui atrás? Vocês entendem que essa relação não poderia ser maravilhosa se essa pessoa nem é ela?
se essa pessoa está identificada com alguém que você deseja desesperadamente ser amada, que é o seu pai ou a sua mãe. Então, atrás disso aqui, quando você dissocia, e num campo de constelação a gente vai fazer isso, você vai ver o que tem atrás desta pessoa. E é por isso que a gente fica louco, que a gente quer aquela pessoa, porque essa pessoa está associada a isso, identificada ao nosso pai ou à nossa mãe. Aquele que nos faltou o amor. Adoro o coraçãozinho. Então, o que a gente fez com essa pessoa? A gente colocou ali o cara que é o atual namorado dela e a gente começou a falar algumas frases de solução para desidentificar esse rapaz. Quando a gente falou essas frases de solução na constelação, essa pessoa saiu e ela pôde ver então o que ela queria ver. Porque ela disse assim, antes da constelação, eu só olho para ele, eu não olho para quem está atrás. Eu só olho para ele, eu não olho para quem está atrás. Mas quando falamos as frases de solução, essa pessoa saiu do lado e aí ela nem olhava para essa pessoa. Ela só olhava para ele, que era o pai que tinha ido embora quando ela tinha 3 aninhos de idade. E ela ficou com aquela dor. E ela ficou com aquele trauma. Por quê? Porque o pai se separou da mãe, foi embora e com 3 aninhos de idade, 9 aninhos de idade, 5 aninhos de idade, eu não sei, uma briga, um problema, os pais brigaram, o pai traiu a mãe ficou triste. Você olha para aquela cena e significa aquilo. E aquilo congela em você uma imagem. Esta imagem é o significado que você dá para relacionamento. E aí, para essa pessoa, vocês entendem, falando dessa pergunta, vocês entendem por que é tão difícil deixar o relacionamento? Porque, na verdade, não é a pessoa que está ali, é uma imagem. É uma imagem, não é a pessoa que está ali. Então, por que o desespero? Porque realmente, associado a isso, tem alguém aqui na frente. Quem está na frente é o relacionamento atual. Mas de quem se trata? Da raiz, da relação raiz. Nos tornamos obcecados por quem nos nega amor. Se você significou que o pai negou o amor, você se torna obcecado por procurar teu pai e a tua mãe. E você vai colocar isso aonde? No relacionamento. Então, significado é um congelamento da realidade, é uma imagem. Então, o significado é um disparador emocional. Significado, então naquele momento disparou uma emoção em você. E quando disparou essa emoção é cola para memória. E aquilo ficou colado, impregnado em você. Então, essa emoção qualquer emoção é o combustível para o ser humano. Toda emoção é o combustível para o ser humano. Então, se a gente colou aquilo e o combustível é essa emoção, imagina quando acontece um relacionamento e dispara um gatilho. Isso é o gatilho. O gatilho não é ali. O gatilho vai lá para trás. Então, você está vivendo uma relação aqui, a pessoa te rejeita e você vai lá para trás naquela relação raiz, naquela rejeição inicial, naquele abandono inicial. Viu? Porque é tão difícil e você fica obcecada. E você percebe, eu sempre percebo nos campos de constelação, quando a gente coloca a pessoa na frente da relação, do relacionamento, ela está sempre menor, está sempre criança, pedindo um pai, uma mãe. Entendeu? Um pai e uma mãe. Então, significado... E aí, o que é o significado? E o significado... Bom, daí, vamos lá. Essa emoção é um combustível. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Se não é um bom combustível, você fica procurando relações daquele jeito para corrigir a relação raiz. Então... o significado é uma decisão. Então ali você significou. Amor é isso. Amor é abandono. Amor é rejeição. Amor é pá.
Se meu pai fez isso comigo, então amor é isso. Se a minha mãe fez isso comigo, então amor é isso. Relacionamento é isso. Então eu tomei uma decisão e acreditei que aquilo é relação, que aquilo é relacionamento. Então, nós precisamos atribuir novos significados e novas decisões a isso. Então, de 0 a 5 anos, uma criança, ela tem a necessidade dos pais. E se eles não estão ali, é aquilo que eu falei agora há pouco, se eles não estão ali, ela vai significar isso de alguma forma. E ela significa isso de uma forma de fui abandonada, fui deixada. Boa noite, amor, seja bem-vinda. Fui deixada, fui abandonada, né? E aí isso vira o significado, cola a memória, colou aquilo lá. E ela fica desesperadamente procurando esse pai e essa mãe nas relações. Mas, na verdade, nada é sobre a relação. É tudo sobre relação raiz. Em relacionamento, tudo é sobre relação raiz. Ok? O significado é como se fosse uma fotografia. Por isso, precisamos ressignificar. Só, mas como eu ressignifico? Então, você ressignifica fazendo constelação. Você ressignifica tomando pai e mãe, fazendo o renascimento. Você ressignifica olhando para essa questão de verdade, com profundidade. E vendo aonde está o fato raiz que está trazendo aquela dependência emocional no outro. Então, você pergunta, o que o relacionamento significa para você? Gente, anotem isso, porque isso é assim, o ponto alto da live, eu acho. Assim, o que relacionamento significa para mim? E não é o raso, você respira, pega uma caneta, respira, fica na frente de uma folha de papel e pergunta, o que relacionamento significa para mim? Aí vai começar a vir as coisas daqui, da mente. Aí você começa, e o que mais significa? E o que mais relacionamento significa? E o que mais relacionamento significa? E o que mais? E vai profundo nisso. Até você chegar na questão principal. A mesma coisa, gente, é sobre tudo na nossa vida. Tudo é isso que eu falei aqui. Você dá um significado, congela a imagem, a emoção é disparador da memória e cola, e ali fica colado ali. E aí você vai vivendo a partir desta memória de dor. E o amor, o que significa para mim? E o que mais o amor significa? E o que mais o amor significa? E o que traição significa para mim? E o que mais a traição significa? E você faz 15, 20, 30 vezes essa pergunta até sair realmente o que significa. Porque primeiro vai vir dinheiro. O que dinheiro significa para mim? O dinheiro significa liberdade, o dinheiro significa não sei o quê. Aí você vai vendo, puxa, significa medo. Aí você vai lá, você vai ver que não é nada disso que significa. E aí a gente precisa trabalhar e ressignificar o que foi que você significou que impede você de ter relacionamentos de boa qualidade. Então, o que a rejeição significa e o que mais isso significa e o que mais isso significa, e assim você vai descobrir o que realmente aquilo significa. Ficou claro? Então, 0 a 5, aconteceram coisas, relações raiz, pai e mãe. Essas relações eu fiz um significado, eu criei uma imagem, eu printei uma fotografia, eu tomei uma decisão do que aquilo significa para mim. E aí, pai, amor significa ser traída, amor significa ser rejeitada, amor significa não ser prioridade, amor significa, sei lá o que você significou. Entenderam qual é a resposta dessa pergunta? Viu que legal e que profundo que é isso? Aí você pergunta, sol de Deus, não tem nada a ver com esse cara? Não, não tem nada a ver com esse cara. Tem a ver com o quê? Relações de base. Pai, mãe e a criança ferida.
Que mais que pode haver aí, Sol? Pode haver lealdade sistêmica, movimento de amor interrompido com as avós, e esse amor não pôde chegar até mim, ficou interrompido em algum lugar. Então a mamãe não pôde dar isso para mim. Por quê? Porque a gente só dá o que a gente tem. E a mãe não tem isso para dar. Como é que a mãe vai dar algo que a mãe não tem? Como é que o pai vai dar algo que ele não tem? E aí você significou isso como se fosse pessoal, contra você, com você. E na verdade não é com você, é com quem veio antes. Então a questão dos pais não é conosco, é com o pai e a mãe deles. E aí a gente traz as questões deles para nós. E aí por isso a gente busca nas relações desesperadamente alguém para nos amar. Só que esta pessoa, este relacionamento está identificado a esse fato raiz, a esse fato de dor, essa relação de pai e mãe, de relação raiz. Segunda pergunta: como me desligo de um relacionamento tóxico? Então a primeira perguntou e eu embasei porque eu precisava de toda aquela resposta para poder responder essa pergunta aqui. Como eu expliquei ali anteriormente, o amor de quem você busca nesta relação que você chama de tóxica. O amor de quem? A quem está identificado essa pessoa que você chama de tóxica? Porque é você que busca desesperadamente o amor em quem não tem amor para te dar. Por quê? Porque foi assim que você aprendeu. Teu pai não tinha, tua mãe não tinha, aconteceu um movimento de amor interrompido, aconteceu alguma coisa lá e você significou desta maneira o amor. E aí, o que você vai procurar e buscar? Alguém igual. Então, como que eu me desligo de um relacionamento tóxico? Cuidando de você, vendo o significado que isso tem para você, ressignificando e desidentificando aquela pessoa de quem você busca o amor. Focar em você e não na relação. Por quê? E nem no outro. Por que eu estou tão focada no outro? Por que eu estou tão desesperada pelo amor do outro? Concorda que se você não estiver emocionalmente desesperada pelo amor do outro, você pode olhar para aquele outro e falar, cara, não é isso que eu quero para mim, eu mereço mais. E aí, você cura você. E o que te faz atrair relações assim. Como eu disse antes, é tudo sobre as relações raízes e aquilo é um gatilho. Aquele relacionamento abusivo atual é um gatilho que mostra que tem uma criança ferida aí dentro, que tem alguém desesperado pelo amor do pai ou pelo amor da mãe. Então, é sobre essa pessoa? Não, essa pessoa só está me mostrando o que eu preciso curar em mim. Então, como eu saio daí? Dando um lugar a isso, sem se julgar. Você não pode entrar nesse espaço de começar a se julgar, começar a falar, nossa, eu sou a culpada, a culpa é minha, e se sentir cada vez pior com isso. Não. Você dá um lugar a isso, você vê o que de fato, qual é a contribuição que aquilo foi, porque vai ser uma contribuição, concordam comigo? Que contribuição? Para eu curar e ver de fato de quem eu procuro o amor. Por quem eu estou obcecada por amor. A moça hoje da constelação quase caiu dura. A hora que ela viu que ela procurava desesperadamente o pai no atual namorado. E aí ela era desse tamanho na frente do cara. E aí, uma relação abusiva. Por quê? Porque uma pessoa se sente grande, outra pequena, totalmente desequilibrado, trocas. Gente, relacionamento é equilíbrio de trocas. Sem equilíbrio de trocas não há relacionamento. Há qualquer coisa disfuncional ali que não é um relacionamento. Relacionamento é equilíbrio de trocas. Quando você entra numa relação saudável, é um relacionamento com equilíbrio de trocas. Então, como que eu não entro num relacionamento abusivo? Então, vamos dizer, eu olho
e vejo que as trocas não estão equilibradas e vou embora logo de cara. Eu não fico ali tentando consertar a pessoa. Eu não fico ali querendo ser terapeuta da pessoa. Eu não fico ali querendo que a pessoa mude. Eu não fico ali tentando mudar a pessoa. Não. Você vê que não tem equilíbrio de trocas e você vai. Sol, mas no começo da relação a gente fica um pouco de pé atrás. Demora pra gente se entregar. Claro que sim. Por quê que demora para se entregar? Porque você tem responsabilidade emocional com você. Então você não vai se apaixonar pelo cara em 5 dias e achar que o cara é o amor da sua vida. Pessoas assim tão desesperadas, elas estão na carência. E elas não se relacionam por amor, elas se relacionam por carência. E aí por carência qualquer coisa serve. E aí é lógico que vem um abusador. É óbvio. Porque você está carente, você quer desesperadamente que aquela pessoa olhe para você. A pessoa começa a fazer assim, com os fiozinhos em você. Então, cure a menina e a mulher emerge. Cure o menino e o homem emerge. Não tem uma mulher e um homem se relacionando ali. Existe uma criança carente, desesperada por amor. Então, de novo, como eu me desligo de um relacionamento tóxico? Primeiro, não é sobre o relacionamento. É sobre a quem você desesperadamente busca o amor. De quem? Primeira coisa. Depois, ressignificar. Fazer um renascimento para que você possa ressignificar questões de 0 a 5 anos. De abandono, de rejeição. O que você significou, printou, fotografou, decidiu aí dentro que ainda mora aí e que um relacionamento assim dispara um gatilho emocional. Por isso que você fica fixada nessa pessoa. Então, olhando, cuidando de você, olhando para você, trabalhando essas questões em você. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Sol, mas e o outro é assim? Pois é, o outro é assim, mas foi você que atraiu esse outro. E quando a gente atrai uma pessoa boa? Porque eu também tô bem. Eu tô bem e posso atrair alguém assim. Por quê? Nós somos isso. E aí vamos atrair semelhante. Agora, se eu tô carente, se eu tô mal, se eu tô tóxica, eu vou atrair alguém como? Tóxico. Pra quê? Faz assim, ó. Entenderam? E aí você olha para isso, vê a contribuição que isso é e libera o outro. Não fica pegada naquela relação como se fosse a última coisa da sua vida. Outra coisa que a pessoa pode estar identificada, por exemplo, gemelares. Gemelares é gêmeos, tá? Eu vejo que é mais comum nas constelações a gente ser gêmea e perder lá um irmãozinho nos primeiros dias, primeiras semanas de gravidez lá da mãe, 2 óvulos foram fecundados. E aí um óvulo é absorvido pelo organismo ou ele sai através de um sangramento, alguma coisa assim. Eu senti essa perda profundamente, porque eu estava em 2 lá. E quando o gemelar foi embora, eu me senti só. Então, eu me senti abandonada, sozinha. Nesse momento também eu signifiquei algo, olha lá. Isso vai além, isso é intraútero. Isso vai além ainda. E daí que quando eu procuro um amor, eu procuro esse gemelar. Então, eu identifiquei nesse parceiro esse gemelar, essa pessoa que eu não posso viver sem. Pronto, tá identificado com aquilo, eu não consigo sair dali. Fico presa ali. Fico presa. Então, espero que eu tenha respondido bem essa pergunta. A outra pergunta agora, olha que pergunta top. Vamos lá, vamos ver aqui que faltou um negócio aqui, tá? 5. Vamos lá. Sol, quando você
quer um relacionamento... Não, tá, entendi. Quando você quer um relacionamento, é sinônimo de carência? Quando a gente quer se relacionar, é sempre um sinônimo de carência? Claro que não. É óbvio que não. Por quê? Porque, incrível isso, né, Caína? Claro que não é. Por quê? Porque, na verdade, se a minha criança está curada, se eu estou curada, eu vou conseguir atrair um relacionamento para mim no adulto. Mas, e se eu estou no carente de mim? Se eu estou no carente de mim, a gente vai buscar um relacionamento para suprir os meus buracos. E para suprir os meus buracos, nós entramos numa relação para entender que tem buracos lá. E aí vai ser uma relação abusiva. Por quê? Porque eu não entro por amor, eu entro por carência. Quando eu entro por amor, de verdade, de uma relação como adulto, o que acontece? Eu vejo que aquela pessoa... Por que a gente namora? A gente namora para poder escolher se essa é a pessoa ou não é para ficar comigo. Né? Seja bem-vinda, Nath. Chegou bem na hora. Então, Sol, quando você quer um relacionamento, é sempre sinônimo de carência? Não. A gente, quando está feliz, bem conosco, na autoestima, no amor próprio, a gente quer se relacionar, porque a gente quer crescer, aqui a gente quer dar o próximo passo na vida. E o próximo passo na vida é relacionar-se, porque a gente cresce nas relações. Agora, sinônimo de carência é se eu tiver carente, se eu tiver na criança ferida. Aí sim. E aí, na verdade, quando estamos no nosso adulto curado, queremos ter um relacionamento e estamos prontos para ele. Pois quando entramos na relação, vamos entender que relação é equilíbrio de trocas. Então, eu entro na relação com equilíbrio de trocas. E quando eu vejo que a relação não tem isso, não é relação. É qualquer coisa menos relação. Relação sempre é com equilíbrios de trocas. Relacionamos um com o outro, realmente, no adulto nosso, quando há equilíbrio de trocas na relação. O mais difícil é saber identificar a carência e não carência. Dessa forma que eu estou falando agora, Caína. Sim, mesmo a gente se sentindo bem, a gente se sente carente. Lógico, isso a gente vai trabalhar a vida toda, faz parte. Mas uma relação saudável é uma relação que tem equilíbrio de trocas, aonde você vê que você vai e o outro vem. Você vai e o outro vem. Você vai, o outro vem. Você faz algo para essa pessoa toma, recebe esse algo que você fez e essa pessoa devolve um pouquinho a mais. Aí você toma isso e você devolve um pouquinho a mais. Esse um pouquinho a mais, isso cria vínculo. Se eu só dou, a pessoa se afasta. Se eu só quero receber, a pessoa se afasta. Então, como é uma relação em equilíbrio de trocas? Quando eu percebo que o outro está como eu. Então, tipo assim, tem gente que fala assim, Sol, eu amo por nós dois. Cara, você não ama por dois, você ama sozinho. Tem que ter o outro para ter uma relação. Sozinho você não ama. O outro não me vê, o outro não me enxerga, o outro não me olha, o outro só quer ficar lá com o pai e com a mãe dele. Cara, ele não te vê, ele só quer ficar com o pai e a mãe dele porque ele tá no menino, piá pançudo. Não tá no homem, não tá no adulto. Ele não tá pronto. Olha lá, o que a Bíblia diz, né? Que você nasce lá na família e você cresce e você deixa a sua família, encontra uma mulher, se casa com ela e vão formar uma só carne. E vão criar a vida. Agora, com piá pançudo, não tem como trocar. Sabe? Com filhinho de mamãe, não tem como trocar. Com homem que não amadureceu, com mulher que não amadureceu, com tomadores, não tem como trocar.
Por quê? Porque o cara só quer receber, 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 receber. E a mulher só quer receber, receber, tomar, tomar, tomar. Por quê? Não tomou na relação raiz. Não tomou na relação de base. Não tomou vida de pai e mãe. Tem movimento de amor interrompido. Aí o cara tá ali, quer ser o centro do mundo, o alecrim dourado. Fujam dessa relação, porque não é uma relação. E o que acontece numa relação assim, Sol? Então lá, você chega lá na relação que não tem equilíbrio de trocas. Há alguém tentando ser visto, alguém tentando ser o centro do mundo. Tudo gira em torno do umbigo da pessoa. Né? Aquela pessoa arrogante, prepotente, só ela tem razão de tudo. Então, é aquela criança mimada, é aquela criança que não cresceu, que não entende que precisa entrar nas relações para compartilhar. Entrar na relação para servir. Relação não é mais sobre mim. Relação é sobre o casal. É estar a serviço de algo maior. O casal e futuramente a família. Então eu preciso saber que quando eu vou entrar numa relação, eu tenho que estar madura, porque os desafios vão haver. Não vai ser uma vida cheia de flores. Não, tem desafios, isso é normal que haja desafios. Mas eu, estando no meu maduro, eu sei vencer esses desafios. Eu sei passar por esses desafios. Então, o casal precisa estar a serviço do casal e não da criança. Para isso, eles precisam estar no adultos, no grande. Eles precisam estar como adultos. Cure a menina e a mulher emerge. Cure o menino e o homem emerge. Ele não pode estar na relação buscando a mãe. Você não pode estar na relação buscando o pai. Você precisa estar do mesmo tamanho um que o outro, para que haja equilíbrio de trocas. Se não tiver, já não tem relação. Por quê? Um entrou como mãe, o outro entrou como pai, o outro entrou como qualquer coisa. E aí, só o que acontece quando a minha menina ferida vai se relacionar lá com o cara? Pronto. Entrei nessa relação e a minha menina ferida e o menino ferido do cara vão se relacionar. O que acontece? Ocorre uma despolarização. Por exemplo, o homem que entrou, que não tomou o pai, que ficou só na esfera da mãe, não tem o masculino nele. Então ele é o princeso, né? Ele não é o homem, ele é o princeso. Por quê? Quais são as características do masculino? Não é do homem, é do masculino curado. Quais são as características? Características do masculino curado. Olha quanta gente legal hoje, veio muita gente diferente aqui. Então, o homem lidera, provê e protege. O masculino tem essa função. Se o masculino não está no núcleo dele, ele despolariza. Ok? Então, uma mulher começa a fazer o papel de homem. Tipo, despolarizada, né? Porque ela começa a liderar, castrar o cara, ela começa a prover, ela começa a proteger. E isso não é a função da mulher. O feminino tem outra função: nutrir, embelezar e acolher. Só que sem o feminino não há o masculino. Por quê? Quem nutre o masculino para que o masculino tenha força é o feminino. Quem acolhe é o feminino. Quem embeleza, quem transforma a casa em um lar é o feminino. Uma mulher despolarizada, ela transforma a casa num inferno, não num lar. E um homem despolarizado não tem força para nada. Então, o que começa a acontecer? Tá lá na criança dele, a mulher despolariza. Por quê? O feminino precisa de segurança para ele relaxar frente ao masculino. O feminino precisa de segurança para relaxar frente ao masculino. Como que o feminino encontra segurança para relaxar frente ao masculino?
Quando o masculino lidera, provê e protege. E quando que o masculino pode expressar a força dele frente ao feminino? Quando o feminino acolhe, embeleza e nutre. Mas aí eu despolarizo. Vou lá e castro o homem. Fico mandando nele, dando de dedo. Por quê? Eu despolarizei. O cara não tá no masculino. Casei com um princeso, né? E eu já estava despolarizada, porque provavelmente vim despolarizada lá das minhas relações de raiz, né? Lá do pai e da mãe. Aí eu vou encontrar um homem fraco. Por quê? Porque eu tô despolarizada já. Fui lá fazer pela mãe, fui lá fazer pelo pai, entrei no lugar do pai, tomei as dores da mãe, fui lá fazer pela mãe, pronto, já tô despolarizada. Vou encontrar um serzinho bem certinho para fazer assim, ó, puf. Ó, que interessante. Olha que legal. Aí esse serzinho é fraco. Aí você fala, cara, mas ele é fraco. É você que está despolarizada também. Comece, não é sobre ele, é sobre você. Dê 10 passos para trás. Dê 10 passos para trás. Eu não sou mãe, eu sou esposa. Tá, então vamos lá, continuando nesse relacionamento, né, disfuncional. Então o homem... Primeiro, ó, para separar, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Claro, você entra em um lugar de mãe do princeso, é óbvio, é óbvio. Mas quem manda entrar? Se você tá vendo que a relação é em desequilíbrio, por que você fica? Porque a gente procura desesperadamente o amor de alguém, da nossa família, e projeta no princeso. Então não é sobre o princeso, é sobre nós. E aí, só, o que acontece? Quais são as fases da separação? Então, primeiro despolarizei. Ou, tá lá, namorando, casei e tal, o cara tá no princeso. Aí, ou tá no menino. Ou a mulher tá no masculino. Ou a mulher tá infantilizada. Despolariza. Despolariza, a mulher começa a trabalhar a despolarizada. No masculino. E o homem fica no princeso, no feminino. Então, os dois fora do núcleo deles. Fora do núcleo, começa a ter briga, problema. Por quê? Mulher cansa de fazer. Porque a mulher tem outra função. Então, ela não gosta de liderar. Ela não gosta de prover. Gente, quando eu falo prover, não é o cara pagar tudo, você ser dondoca, ir pro shopping. Não é nada disso. Tá? Prover é prover a casa, né? Você, hoje em dia, as mulheres trabalham e podem muito bem comprar as coisas dela, ter as coisas dela, ajudar, contribuir, né? O homem contribui, que sei lá, 70%, mulher com 30%. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de gente encostada. Não tô falando de mimadinha que quer ficar na aba dos outros. Não é disso que eu tô falando. Tá bom? Que fique claro, porque senão daqui a pouco vão falar pra mim, nossa, mas a mulher não tem mão, não pode fazer? Claro que pode e deve. E ela vai fazer, né? Cuidar dos filhos, quem cuida é a mulher. Prover tudo no lar, quem provê é a mulher. Então, a gente precisa entender esses pedacinhos aí. Então, vamos lá. E aí, começa o empilhamento emocional. Despolarizou. Eu tô cansada, tô fora do meu núcleo, o cara tá cansado, fora do núcleo dele. Despolarizou, empilhamento emocional. Começa a crescer aquele monte de coisas dentro de mim. Empilhamento emocional. Desconexão sexual. É a terceira fase. Por quê? Porque assim, o emocional começa a virar uma confusão. E eu não tenho mais tesão por aquele homem. Por quê? Porque ele tá fora do núcleo dele. E é porque eu tô fora do núcleo meu. Não é por causa de nada que as pessoas falam por aí. Ai, o cara é isso, o cara é aquilo. Não! É porque eu despolarizei. A gente tem tesão por um homem no masculino. A gente tem tesão por um homem adulto no masculino. O homem tem tesão por uma mulher no feminino. Não uma mulher que castra, que manda, que é mãe.
Aí começa a mornar a relação. Acabou sexualidade. Começa blá, 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 blá. Ah, nessa hora começa a aparecer as traições. É nessa hora que começa a aparecer as traições. E quando faz o papel de mulher que se sente sobrecarregada e mete o pé em tudo. É justamente isso. Mulher sobrecarregada é mulher no masculino. Quando o cara não faz o papel dele e você não está carente, você não está desesperada atrás do amor de alguém, você que mete o pé, não é ele. Você que mete o pé mesmo. Por quê? Porque você quer voltar para o seu núcleo. Você quer voltar para o seu feminino. E aí quando você sai do seu papel, mesmo na relação, e deixa o outro. Se o outro não fizer, você também não faz. Você faz a sua parte. A parte do outro, deixa com o outro. Ah, mas o outro não faz. Pois é, então esse homem não é o homem certo para você. Então você precisa curar a sua criança, você precisa ir adiante. Não precisa ficar numa relação tóxica. Bom, e daí? Depois da desconexão sexual. Aí já começa a esfriar, você começa a se afastar e começa a olhar para aquela pessoa, você perde a admiração, o outro perde a admiração por você e vai se afastando, e daí você começa a olhar para aquela pessoa e começa a ver que não tem mais nada a ver. Então, desintoniza. Aquilo que você achava que tinha a ver, você já não acha. Então, despolarizou, empilhamento emocional, esfriamento sexual, desconexão sexual, desconecta você da pessoa. Parece que você não tem mais nada a ver com aquela pessoa. Aí você não tem mais nada a ver com aquela pessoa. Depois disso, você começa a esfriar, você fala, puxa, mas eu nem reconheço a pessoa, eu nem admiro essa pessoa, não tem mais nada a ver comigo. E aí vem a separação. Então, respondendo aquela pergunta, né? A pergunta é, Sol, quando você quer um relacionamento, isso é sinônimo de carência? Não. Se você está no seu adulto curado, imagina, é tudo que você quer. Alguém para compartilhar a vida com leveza e amor. Mas tem que ser leve com equilíbrio de trocas. Se não há equilíbrio de trocas, não há relação. Há um homem disfuncional, uma mulher disfuncional, fora do seu papel, um homem fora do papel dele, tentando sei lá o quê. Mas quando no adulto curado, atraímos alguém como nós. E se não for, seguimos adiante sem querer mudar o outro. Se nós estamos no adulto curado, nós atraímos esse homem, olhamos para ele. Como eu disse no começo, namoro é pra gente ver se essa pessoa realmente é compatível comigo e a gente ver se ele está polarizado no masculino, eu me polarizo no feminino, há equilíbrio de trocas, então há uma relação. Caso contrário, totalmente disfuncional. E se eu atraio isso? Eu atraio porque eu também estou disfuncional. Então, eu curo o meu feminino, eu tomo a minha mãe, eu tomo o feminino, eu volto para os braços da mamãe, eu ressignifico o feminino em mim, para que eu, no feminino, possa atrair um homem no masculino. Como me preparar para uma nova relação saudável? Sol, quando se sai de uma relação, como me preparar para uma nova relação saudável? Adorei, porque assim, foco na solução. Primeira pergunta, todas as perguntas foram foco no problema. A única pergunta da noite que eu recebi, assim, com foco na solução, foi ela. Como me preparar para uma nova relação saudável? Fazendo o luto das relações anteriores. Que é o luto das relações anteriores. Acabou a relação. Eu passo por etapas e eu preciso fazer esse detox pós-relação. Eu não posso pular de uma relação para outra sem nem ter curado o que aconteceu ali. Então, primeiro eu vivo o luto. Eu sofro. Eu vivo a dor, na verdade. Sofro não. Eu vivo a dor do término da relação. Por quê? Porque realmente dá uma dor. Acabou. Qualquer coisa que se acaba tem dor. Então, primeira coisa,
eu foco na solução, né? Que nem ela perguntou aqui, como me preparar para uma nova relação saudável? Primeiro, fazendo luto das relações anteriores e da relação que se acabou, dando um tempo entre uma relação e outra, não pulando de galho em galho, fazendo um detox. Aí eu passo pelas fases do luto. Quais são as fases do luto do término da relação? De qualquer luto, tá? Negação, revolta, aceitação e superação. Então, negação. O que é a negação? Na primeira hora, no primeiro momento, o que você faz? Ah, não, isso não acabou. Ele vai melhorar, vai fazer constelação com a Sol, vai voltar para mim, ele vai fazer alguma coisa. Não acabou. Depois você vê que não volta. Ou você não quer mais aquela relação daquele jeito. Aí você se revolta e você começa a xingar o bendito fruto ou a bendita fruta. Não era isso mesmo que eu queria, aquela pessoa louca, nananana, eu não sei onde que eu tava com a cabeça, quando eu blá blá blá, entendeu? Aí você começa a fazer isso. Pronto. Aí depois você passou a negação, a revolta, aí você começa a aceitar. Nesta hora você chora. Nesta hora você vai chorar, chorar mesmo, chorar. Chorar o quê? A dor do fim. Chorar a dor do fim. Por quê? Porque doeu, doeu. Não importa se a relação é ruim, dói terminar uma relação. Principalmente se o homem for o pai dos nossos filhos. Não importa. Mesmo saindo de uma relação ruim, você ficou ali 10 anos, 15 anos, 17 anos, 5 anos, 2 anos. Você precisa viver essa dor. Essa dor do quê? Do fracasso. Essa dor de não ter dado certo, de ter errado, quem sabe de novo. Nem é a dor pela pessoa, é a dor por você e pelo término da relação. E você fica triste. Mas você entende que cresceu nessa relação, que cresceu por causa dessa pessoa, que cresceu por causa de tudo isso, que foi isso que te fez buscar ajuda, que foi isso que te traz numa live dessa, que é isso que te traz buscar conhecimento para cada vez mais crescer, curar a mulher, curar a menina e emergir a mulher, curar o menino e emergir o homem. E aí você vê que essa relação foi uma baita contribuição para você, mas que dói acabar. Dói acabar. Porque tudo que você queria era estar com aquela pessoa, mesmo que você entenda que ela não é a pessoa certa. Por quê? Porque você investiu muito tempo da sua vida, porque você acordou muitas vezes com aquela pessoa, porque aquela pessoa esteve ali com você durante muito tempo. E aí? E aí você aceita, chora e supera. Um dia você acorda e fala, puxa, passou tudo aquilo. Por quê? Porque você deu um lugar. Se você não dá um lugar, se você ficar brigando com isso, você não vai dar um lugar. E isso nunca vai passar. Você vai ficar presa. Você tem que liberar o choro. Você tem que não fazer, eu sou forte, eu sou não sei o quê. Gente, a live cai com 1 hora? Me contem aí se a live cai. Meu Deus, tem ainda um monte de coisa para falar legal aqui. Será que vai cair a live? Tomara que não, né? E aí, o que eu faço? Aí eu supero. Um dia eu vi e falo, pá, deu lugar, tudo bem, já deu. Tá tudo certo, não chama de falecida, chama de primeira, de segunda, de terceiro. Fala, você é o primeiro, você tem um lugar, você sempre fará parte. Você é a segunda, você tem um lugar, você sempre fará parte. Então você dá um lugar para aquela pessoa no seu coração e segue adiante. E aí você olha para o padrão que ficou, para a carência e o que fez você atrair essa relação disfuncional. E cuida do jardim para você atrair as borboletas. E não precisa caçar borboletas. Você não precisa caçar borboletas. As borboletas vêm. Quando você cuida do seu jardim, as borboletas vêm até você. Então, é maravilhoso isso tudo que eu falei, né?
E eu acho que a última pergunta de hoje, vou ver se dá tempo aqui. Como encontrar o amor da minha vida? Dando continuidade àquela resposta essa não é uma boa pergunta, né? Seria colocar a carroça na frente dos bois. A pergunta correta seria: como faço para me tornar a parceira ideal para o amor da minha vida? Como faço para me tornar a parceira ideal para o amor da minha vida? Então, priorize-se, cresça no feminino. Cure a menina para então a mulher poder emergir. Cure o menino para então o homem poder emergir. Enquanto você focar no outro, enquanto você priorizar o outro e se deixar de lado, você está recebendo migalhas. Se você quer encontrar alguém para se sentir amada e desejada, vai estar na carente de você, na escassez. Você primeiro precisa se amar, se valorizar, se sentir bem com você, na sua pele. Enquanto buscar no outro o que você precisa ser e dar para você, vai estar nas mãos do outro e entregar o seu poder pessoal ao outro. Então, busque a sua autoestima, o seu amor próprio. Não entregue isso na mão de ninguém. O seu poder pessoal, não entregue isso na mão de ninguém. Se sua vida ficar na mão do outro, seu emocional fica um lixo e você sempre vai achar que o outro vai te fazer feliz. O outro não tem esse poder, a não ser que você entregue a ele este poder. Então, amor próprio, autoestima, referência interna, segurança pessoal. O que é referência interna? É você a partir de você e não você a partir de ninguém fora. Referência interna, você a partir de você e não a partir de ninguém fora. Se você está vivendo essa situação, se você precisa de ajuda, eu estou aqui, só me chamar no direct. A gente pode fazer mentoria, a gente pode fazer constelação familiar, a gente pode fazer terapia, renascimento, tudo isso, ressignificar toda essa história, e eu estou aqui para ajudar você. Por gentileza, compartilhe essa live, dê like, interaja quando ela for ao ar para que outras pessoas possam então ver esse conteúdo maravilhoso, que eu acho que foi uma live de baita contribuição. E comenta, compartilha, sempre que passar num conteúdo meu, dá um oi, deixa um emojizinho para engajar o conteúdo. Eu espero ter contribuído com você. Feliz Ano Novo, feliz 2023. E, por favor, pessoal, busquem o melhor de você. Busque você. Encontre você. Arrume o seu jardim. Arrume o seu jardim. As borboletas vêm. Não precisa buscar as borboletas. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Feliz 2023. Que Deus ilumine. Fiquem bem. Obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Compartilhe a live. Tire lá um printzinho. Ponha lá no seu stories para contribuir com a distribuição da live. Beijo no coração, beijo Elaine, beijo Gra, beijo a todos que estiveram aqui, gratidão Edneia, feliz 2023. Quem não viu a live inteira, veja, tá super, vale a pena. Vanessa, muito obrigada. Autoconhecimento transformador, cura, gratidão maravilhosa, feliz. Ai, que legal, gente. Lúcia, gratidão, Edneia, gratidão, gratidão a todos vocês. Que maravilhosa essa live. Thalita, a Thalita que foi a moça que pediu essa live. Um beijo no coração. Amo vocês. Fiquem com Deus. Gratidão.